Os dias passam e a vida, de repente, parece não fazer mais sentido. Aquilo que um dia foi planejado com tanto carinho desmorona diante dos olhos, e a única pergunta que ecoa na mente é: por que comigo? As portas que pareciam certas se fecham, oportunidades se desfazem como areia entre os dedos, e o coração se inquieta. Quem nunca se pegou questionando se Deus realmente está ouvindo? Se Ele enxerga a dor, a frustração, a sensação de estar perdido no meio do caminho? Quando tudo dá errado, quando os planos parecem frustrados e a resposta não vem, a alma se cansa. O medo sussurra que talvez não haja saída, que talvez Deus tenha esquecido. Mas e se, na verdade, Ele estiver conduzindo tudo para algo muito maior? A Bíblia nos ensina que Deus não se engana. O que, à primeira vista, parece um atraso, pode ser um desvio estratégico. O que machuca agora pode estar lapidando algo dentro do coração. O que parece silêncio pode ser Deus trabalhando nos bastidores. O ser humano vê apenas um pedaço do caminho, mas Deus já conhece toda a jornada. O livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, traz uma verdade poderosa. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se Ele tem planos, porque nem sempre tudo sai como o esperado? Se Ele deseja um futuro de paz, por que às vezes o caminho é tão árduo? Talvez a pergunta não devesse ser por quê, mas para quê? E se o que hoje parece um fim for, na verdade, o começo de algo que ainda não pode ser compreendido? Quantas vezes um sonho desfeito se transformou em uma nova oportunidade inesperada? Quantas vezes uma decepção evitou um desastre? Quantas vezes um atraso acabou sendo a salvação? Deus não precisa da nossa permissão para conduzir a história, mas Ele nos convida a confiar. O grande desafio não está em entender tudo agora, mas em descansar na certeza de que Ele nunca perde o controle. O medo tenta sufocar, a incerteza paralisa e a dúvida grita que talvez as promessas não se cumpram. Mas e se, em vez de resistir, a alma simplesmente aceitasse que existe um plano perfeito sendo escrito, mesmo que os olhos não consigam enxergar? Para quem está ouvindo essa mensagem e sente que os próprios planos foram destruídos, que nada parece fazer sentido e que talvez Deus tenha se calado, existe algo que precisa ser lembrado. O que Deus escreve não pode ser apagado. Se um caminho foi fechado, Ele já tem outro preparado. Se uma resposta ainda não veio, é porque o tempo dele é melhor do que o nosso. E se essa dor não for um castigo, mas um caminho para algo muito maior? E se essa decepção for um desvio de algo que não era para acontecer? E se essa espera for apenas um tempo necessário para preparar o coração para algo ainda melhor? O que parece um fim pode ser apenas o recomeço. O que parece silêncio pode ser uma construção silenciosa de algo grandioso. O que hoje machuca pode, amanhã, ser a maior prova de que Deus sempre soube o que estava fazendo. Talvez a resposta não venha no tempo esperado. Talvez a estrada não seja toda reta. Mas uma coisa é certa: Deus não erra. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Nada é mais desanimador do que investir tempo, esforço e esperança em algo que de repente desmorona. A sensação de perder o controle sobre a própria história gera um peso terrível de carregar. Não é apenas sobre ver um sonho frustrado, mas sobre lidar com a incerteza do que virá depois. As perguntas se acumulam na mente. O que eu fiz de errado dessa vez? Será que não tentei o suficiente? Será que nunca vou acertar nada? Será que Deus realmente se importa com o que estou passando?
O coração luta para entender, mas a realidade parece ir na direção oposta. É como estar diante de uma porta fechada sem a menor ideia de onde encontrar outra saída. O problema não está apenas na dor do momento, mas na dúvida que ela provoca. Quando um plano falha, a mente humana tende a acreditar que tudo foi tempo perdido, que nada adiantou. O esforço parece ter sido em vão e a frustração toma conta. Mas o que parece ser um fim pode ser apenas um realinhamento. A vontade de desistir pode ser forte quando algo planejado com carinho simplesmente não acontece. Mas será que o que foi perdido era de fato o melhor? E se aquilo que se quebrou não fosse o destino final, mas apenas um trecho do caminho? A verdade é que existem portas que se fecham para nos livrar de algo que não enxergamos. O ser humano vê apenas um fragmento da história, enquanto Deus conhece o desfecho completo. O que agora parece uma grande perda pode ser uma libertação. O que parece um atraso pode estar nos poupando de um sofrimento muito maior lá na frente. Provérbios, capítulo 19, versículo 21 afirma: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Não há como controlar tudo. O desejo de planejar e estruturar a vida é natural, mas a caminhada nem sempre segue a direção esperada. E quando algo não acontece como planejado, a tendência é questionar e até duvidar. Mas se o que se perdeu nunca foi parte do que Deus escreveu? Se o caminho que parecia perfeito escondia armadilhas invisíveis? Quantas pessoas insistem em relacionamentos que não fazem bem, em oportunidades que trazem mais dor do que crescimento, em caminhos que parecem promissores, mas terminam em becos sem saída? Nem toda perda é um castigo. Às vezes é um livramento. Nem todo atraso é um erro. Às vezes é Deus segurando para que algo melhor chegue na hora certa. Quando um plano humano entra em colapso, o coração tende a se apegar ao que foi perdido. Mas a grande questão não é o que saiu do controle, e sim no que confiar daqui para frente. Se Deus tem um propósito maior, o melhor não é entender tudo, mas sim aprender a confiar que Ele sabe o que está fazendo. A mente humana se prende ao presente, limitada pelo que os olhos conseguem enxergar. Quando algo não acontece como esperado, a sensação é de que tudo saiu do controle. Mas e se nada estivesse fora do lugar? E se, desde o início, Deus já soubesse exatamente para onde cada passo levaria? A visão de Deus não é limitada pelo tempo. Ele já conhece o desfecho antes mesmo que algo tenha início. Nada o surpreende, nada o pega desprevenido. O que hoje parece um problema sem solução já tem uma resposta no tempo certo. A angústia do coração nasce da ilusão de que tudo depende do próprio esforço. Quando um plano se desfaz, a primeira reação é tentar consertar as coisas às pressas, como se tudo estivesse se desmoronando sem rumo. Mas se Deus já viu o fim antes mesmo do começo, por que a pressa em resolver algo que Ele já organizou? Isaías capítulo 46, versículo 10 diz: desde o princípio faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Nada está acontecendo sem um motivo. Deus não precisa da permissão humana para alinhar as circunstâncias. Aquilo que parece um desvio pode ser, na verdade, uma estratégia para algo maior. O ser humano se apega ao que vê, mas Deus trabalha no invisível, preparando algo muito além do que a mente pode imaginar. O coração anseia por respostas rápidas, mas há momentos em que Deus silencia. O silêncio não significa ausência nem desprezo. Pelo contrário, é um sinal de que Ele já está agindo. As sementes não brotam no mesmo instante em que são plantadas. O tempo entre o plantio e a colheita não significa que algo deu errado.
apenas indica que ainda não chegou a hora certa. A fé se fortalece não quando tudo acontece como o esperado, mas quando, mesmo sem entender, a alma descansa na certeza de que Deus já sabe como essa história termina. Nenhum obstáculo é definitivo quando os planos estão nas mãos dele. O que parece atraso pode ser o tempo necessário para que a promessa se cumpra sem falhas. Quem já passou por momentos difíceis e hoje olha para trás, muitas vezes percebe que aquilo que um dia foi motivo de choro, no final, fez parte de um caminho necessário. O que antes parecia um erro, hoje é visto como uma bênção. Isso acontece porque Deus nunca erra os seus passos. O desespero nasce da necessidade de controle. Mas a paz verdadeira vem quando o coração entende que não precisa ver todo o caminho. Apenas confiar em quem já sabe onde ele termina. O que agora parece incerto já está resolvido diante de Deus. Ele já viu o fim antes mesmo do começo. O ser humano deseja que as respostas venham rápido, que os sonhos se cumpram sem demora e que tudo aconteça de forma imediata. Mas há um detalhe que muitas vezes é ignorado. Deus nunca entrega algo antes da hora. Ele prepara antes de conceder. Nem toda espera significa um não. Em muitos casos, significa apenas que ainda há algo a ser moldado. Um coração despreparado não saberia lidar com aquilo que tanto deseja. E Deus, por amor, não entrega algo para alguém que ainda não está pronto para receber. Há momentos em que parece que nada acontece. O tempo passa, as tentativas falham e a sensação de estagnação toma conta. Mas quem disse que Deus não está agindo? Quem disse que esse tempo não faz parte da construção de algo muito maior? No livro de Tiago, capítulo 1, versículos do 2 ao 4, há um ensinamento poderoso. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. As fases difíceis não são castigos. Elas fortalecem, ensinam e moldam o caráter. Sem preparo, o que deveria ser uma bênção pode acabar se tornando um peso. Deus não deseja apenas entregar promessas, mas sim garantir que cada um esteja pronto para recebê-las sem se perder no processo. Quantas pessoas já receberam algo antes do tempo e não souberam como administrar? Um trabalho que veio antes da capacitação necessária, um relacionamento assumido sem maturidade suficiente, uma oportunidade que chegou sem que houvesse estrutura para sustentá-la. Receber algo fora do tempo pode ser tão prejudicial quanto nunca receber. A espera pode ser incômoda, mas é essencial. Enquanto nada parece acontecer, Deus trabalha nos bastidores. Ele alinha situações, fortalece o interior e prepara o cenário certo para que, quando a promessa chegar, ela possa ser desfrutada da melhor maneira. Nada que ele faz é sem propósito. Se ainda não aconteceu, talvez seja porque há algo dentro do coração que precisa ser ajustado. Ou talvez seja porque o ambiente ao redor ainda não está pronto para aquilo que ele deseja entregar. O tempo da espera não deve ser um tempo de desânimo, mas sim de preparo. A paciência não é apenas a capacidade de aguardar, mas de confiar enquanto se espera. Deus não se atrasa. Ele só age no momento certo. Se um sonho ainda não se cumpriu, isso não significa que foi esquecido. Apenas indica que antes da promessa sempre vem o preparo. O que está por vir não será apenas algo grande, mas será algo que chegará no tempo perfeito, sem falhas, sem peso e sem medo. Nem sempre o que se deseja é o que se precisa. O coração se apega a caminhos que parecem promissores, a oportunidades que brilham aos olhos, a planos que fazem sentido na lógica humana. Mas e se algumas portas se fecham não para impedir, mas para proteger?
O ser humano insiste em avançar por direções que nem sempre são as melhores. Muitas vezes, não há como enxergar o que está além do que os olhos alcançam. Mas Deus vê. E quando Ele fecha uma porta, não é por acaso. O primeiro sentimento ao ver um caminho se encerrar é a frustração. A mente insiste em questionar o motivo, o coração pesa e a sensação de perda domina. Mas se a porta tivesse permanecido aberta, será que o destino seria o esperado? Quantas vezes algo parecia uma grande oportunidade, mas lá na frente revelou-se um peso difícil de carregar. Nem tudo o que parece certo realmente é. Algumas portas são fechadas, porque, se permanecessem abertas, conduziriam para lugares que não fazem parte do plano de Deus. Ele não impede algo por crueldade, mas sim por amor. Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Provérbios 16, 9. Ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Não há como saber todas as coisas. O ser humano traça metas, faz planos e acredita ter o controle da própria vida. Mas a verdade é que só Deus conhece o que está por trás de cada decisão. Quando uma porta se fecha, a resposta não está no desespero, mas na confiança de que há algo melhor preparado. Quantas situações pareciam injustas no momento, mas depois se revelaram livramentos. Quantas respostas demoraram a chegar, mas quando vieram, fizeram sentido. Nem sempre a vida acontece da forma planejada, mas isso não significa que está acontecendo da maneira errada. Deus não fecha portas sem motivo. Se algo terminou, é porque já não fazia parte do que Ele tem preparado. E se um caminho foi bloqueado, outro já está sendo construído. O problema não está na porta que se fechou, mas na dificuldade em acreditar que há algo melhor à frente. O sofrimento vem da resistência, o medo nasce da incerteza. Mas quando o coração decide confiar, a paz toma o lugar da ansiedade. Deus não deixa ninguém sem saída. O que hoje parece um fim pode ser, na verdade, um recomeço mais seguro, mais promissor e mais alinhado com os propósitos dele. Se uma porta foi fechada, há outra que será aberta. Talvez não no tempo esperado, talvez não da forma desejada, mas com a certeza de que, quando vier, será melhor do que tudo o que ficou para trás. Deus não erra, e quando Ele muda os planos, é porque a nova direção sempre será a melhor. Nada acontece por acaso. Os planos frustrados, as portas que se fecharam, as respostas que não vieram, tudo faz parte de algo maior, mesmo que agora pareça difícil de entender. Deus nunca perde o controle. Ele não se atrasa, não esquece, não ignora. O que hoje parece um silêncio pode ser Ele trabalhando nos bastidores. O que parece uma perda pode ser uma proteção. O que parece um atraso pode ser apenas um tempo necessário para algo melhor. Se o coração está cansado, se as dúvidas tentam sufocar a fé, lembre-se, Deus já viu o fim antes mesmo do começo. Nada foge do que Ele preparou. Confie, descanse, espere. A resposta certa virá na hora exata, e quando chegar, fará sentido cada momento de espera. Agora, convido você a entregar tudo nas mãos dele. Cada plano, cada incerteza, cada medo. Vamos juntos falar com Deus, porque Ele está ouvindo e já está agindo. Feche os olhos, respire fundo e, com o coração sincero, se conecte com o Pai. Ele está presente e tem algo grandioso reservado para aqueles que confiam. Pai amado, aqui estou diante da Tua presença, trazendo comigo cada incerteza, cada medo, cada sonho que ainda não se realizou. O meu coração às vezes se agita, as dúvidas tentam falar mais alto e o peso dos dias difíceis tenta enfraquecer minha fé. Mas hoje, Senhor, eu escolho confiar. Escolho entregar tudo nas Tuas mãos, porque sei que os Teus planos são maiores do que os meus. Tu conheces os desejos do meu coração.
Sabes as lutas que enfrento, os anseios que carrego, as orações que faço em silêncio. Há momentos em que tudo parece confuso e eu me pergunto por que certas coisas não acontecem como eu gostaria. Mas eu sei que nada está fora do teu controle. Sei que cada porta fechada tem um propósito, cada espera tem um motivo e cada mudança que eu não entendo faz parte de algo muito maior. Senhor, ensina-me a descansar em Ti. Quando meus planos não se realizam, ajuda-me a lembrar que os Teus são melhores. Quando uma resposta demora, dá-me paciência para esperar com confiança. Quando tudo parecer perdido, lembra-me de que o Senhor já viu o fim antes mesmo do começo. Tira de mim a pressa, a ansiedade e a necessidade de ter tudo sob controle. Sei que sou limitado e não consigo enxergar além do momento presente, mas Tu és eterno e já preparaste o melhor caminho. Quero aprender a andar por fé e não por vista, sabendo que cada passo que dou está sendo guiado por Ti. Se feches uma porta, ajuda-me a não insistir no que já ficou para trás. Se um sonho que eu tanto queria não se realizou, dá-me sabedoria para entender que há algo maior reservado. Se algo que parecia certo desmoronou diante dos meus olhos, que eu tenha coragem para seguir em frente, crendo que o Senhor está conduzindo minha história. Senhor, fortalece minha fé nos momentos de espera, que eu não desanime quando parecer que nada está acontecendo, que eu não me desespere quando os planos forem interrompidos, que eu não me sinta esquecido, pois sei que cada detalhe da minha vida está em Tuas mãos. Guia-me, Pai. Direciona meus passos para que eu não caminhe para lugares onde a Tua presença não esteja. Guarda-me dos atalhos que parecem mais fáceis, mas que podem me afastar do Teu propósito. E quando eu não souber qual caminho escolher, que a Tua voz seja clara dentro do meu coração, mostrando-me a direção certa. Peço-te, Senhor, que renove minhas forças para continuar confiando, mesmo quando não vejo a solução. Que a Tua paz encha meu coração e me faça descansar, sabendo que o melhor ainda está por vir. Eu entrego tudo a Ti, minhas angústias, minhas esperas, meus sonhos, meus medos. Sei que estou seguro nas Tuas mãos e que nada poderá frustrar os Teus planos para mim. Seja feita a Tua vontade, Pai, no Teu tempo, do Teu jeito, para a Tua glória. E enquanto espero que eu possa Te louvar, sabendo que tudo o que vem de Ti será infinitamente melhor do que tudo o que já pedi. Eu oro e confio, em nome de Jesus. Amém. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias. Ela não se abala quando os planos mudam, nem desaparece quando uma porta se fecha. Ela permanece porque não está fundamentada no que os olhos veem, mas na certeza de que Deus está no controle. Se essa mensagem falou ao seu coração, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a levar palavras de fé para mais pessoas que, assim como você, precisam lembrar que Deus não falha. E escreva nos comentários: Deus tem planos muito maiores para a minha vida. Declare isso com fé e permita que essa verdade guie sua vida. Se deseja fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual e construir uma rotina de fé, não deixe de conferir o material especial que deixamos no primeiro comentário fixado. Ele pode ser exatamente o que você precisa para se conectar ainda mais com Deus e encontrar propósito no seu dia a dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nos vemos na próxima mensagem.